Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, igreja. Pai do Senhor a todos. O Senhor já se faz presente nesse lugar. A partir do momento que eu entrei por essa porta, eu tive a certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar. Ah, Jesus, amado, tu és fiel, Senhor. Quantos se encontram felizes na presença do Senhor nessa noite? Quantos se encontram felizes na presença do Senhor nessa noite? Oh, Jesus. Quero pedir para meus irmãos que abrindo as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, seu capítulo 37. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Ezequiel, seu capítulo 37, onde o texto vai dizer a visão de um vale de ossos secos. Aleluia. Santo Senhor. Quantos já acharam, digam amém? Quem não achou, diga espere um pouco. Todos acharam? E o texto vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dizeres: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. Aleluia. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. E quem crê nessa palavra, diga glórias a Deus. Aleluia. Uma noite bastante alegre para mim, uma noite bastante maravilhosa, estar novamente na presença de meus irmãos, adorando o nome santo do Senhor, está podendo compartilhar da palavra do Senhor aos irmãos, onde o Senhor ele já tem trabalhado, ele já tem se feito presente desde o começo. A partir da primeira oração, eu sabia que o Senhor estava testificando a tudo que iria acontecer sobre esse lugar. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar um... Aleluia. Palavra bastante conhecida, onde o Senhor esteve ministrando comigo em minha casa, onde Ele vai falar a respeito da visão de um vale de ossos secos, onde sabemos nós que o profeta Ezequiel profetizava o povo exilado na Babilônia entre os anos 571 e 593 a.C., onde o profeta Ezequiel profetizou e pregou para o povo de Judá e Jerusalém, com o intuito de trazer juízo para o povo apostata, um povo que estava vivendo em apostasia, um povo que adorava um Deus que com as suas próprias mãos criava, enquanto um Deus que da sua terra, da terra do Egito havia tirado, estava sendo abandonado pelo próprio povo. Um povo na qual o Senhor separou, um povo na qual o Senhor guardou e tinha um amor muito grande, porque Ezequiel ele foi um dos grandes profetas. Só que antes de Ezequiel, sabemos nós que já vinha passado Jeremias, já vinha passado Isaías, e os profetas haviam pregando, e a palavra, e o povo não se arrependia. E o povo não deixava de fazer as suas velhas práticas. Mas o Senhor, com todo o seu amor e toda a sua misericórdia, não deixou de ministrar a palavra ao seu povo.
Porque o Senhor é um Deus de oportunidade. Porque o Senhor é um Deus que vê aquilo onde homem nenhum pode ver. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ah, Jesus. É esse o olhar que o Senhor quer que nós possamos ter. Aleluia. É esse o olhar que o Senhor quer que eu e você venham ter. Porque talvez você saiu da sua casa, passou na porta de alguns botequins, no meio de algumas rodas, passou no meio de alguns colegas que faziam parte do seu passado, e o Senhor não queria que você queria nada além do que? De um olhar de fé. Porque você veio passando no meio de um vale, onde ossos sequíssimos havia no meio daquela rua, e o Senhor não queria nada além de você de um quê? De um olhar de fé sobre aqueles ossos secos. Aleluia. Agora a palavra do Senhor vai dizer, glória a Deus, que veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava... Aleluia. Pastor? Jesus, aleluia. Amém, mano. Eu grito muito, é assim mesmo. Aleluia. E vai dizer assim no seu versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estávamos sequíssimos. Porque o Senhor fez Ezequiel andar ao redor e não por cima? Porque quem anda em cima sobre o sal é um sal que não tem valor. Mas quem faz andar ao redor é alguém que crê e tem a total ciência de que o Senhor pode tornar a trazer vida aquilo que estava morto. A palavra do Senhor vai dizer que um sal ímpido que não tem valor, não serve de nada, não ser pisado pelos homens. Mas um ossos que ainda morto, tendo a total ciência de que o Senhor, um Deus que não age no natural, mas no sobrenatural, pode trazer vida, Ele não faz você andar por cima, mas faz você andar em volta. Ele te faz andar em volta de uns ossos sequíssimos. Porque o Senhor, Ele tem plano sobre a vida daqueles que estavam mortos. Porque no meu e no seu passado, talvez você não se encontrava dentro da igreja. Meu Deus. Talvez você não se encontrava dentro da presença do Senhor. Mas alguém que olhou para você com um olhar de espírito e viu que aquilo que estava morto poderia tornar a ter vida. Porque o Espírito do Senhor me vivificou e te vivificou através do dom da vida do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele me vivificou e te vivificou, irmão. E era esse olhar que o Senhor queria que Ezequiel tivesse dentro daquele vale. Porque foi por isso que o Senhor levou ele em espírito e não em carne. Porque se Ezequiel olha para aquele vale com o seu olhar carnal, ele vai dizer: Senhor, para que o Senhor me trouxe aqui? Para que servem esses ossos muito numerosos e sequíssimos? Mas o Senhor leva Ezequiel em espírito. Ezequiel é levado naquele vale em espírito, para que ele não possa olhar com o seu olhar carnal, mas com um olhar espiritual, de que aquilo que se encontrava morto poderia tornar a ter vida. Aleluia. Então o Senhor vai dizer ao profeta no seu versículo 3: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então, com tudo isso, diante daquele cenário, o Senhor pergunta ao profeta: porventura, poderão viver esses ossos? E o profeta sabe: Senhor, o dom da vida não está em mim, o dom da vida está no Senhor. Porque assim como o Senhor olhou para mim com um olhar de amor, eu creio que o Senhor olhará para esses ossos com um olhar de amor, e segundo a sua palavra, o que o Senhor fará será feito. Aleluia. E no seu versículo 4 ele segue dizendo: então me diz, profetiza sobre esses ossos e dizeis: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis, e porei sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o meu espírito. Oh, aleluia, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor fala primeiro que vai pôr o espírito e depois vai pôr a pele. Porque o evangelho é algo que não pode começar por fora, mas é algo
por dentro. Por isso que o Senhor fala que primeiro eu vou pôr o meu espírito e depois porei sobre vós pele, nervos e assim tornaram a ter vida. Porque se aqueles ossos fossem primeiro posto nele peles, eles até estariam de pé, mas estariam como zumbis, ou como aqueles crentes que só vêm para a igreja por estar e não têm o Espírito. Mas primeiro o Senhor faz o quê? Porém sobre vós o meu Espírito. E colocando o Espírito, trabalhando primeiro por dentro, formando primeiro um caráter, o Senhor trabalha sobre o exterior daquele exército. Então a palavra do Senhor vai dizer que depois do Senhor colocar aquele povo de pé, estender sobre ele pele, estender sobre ele nervos e carne, o Senhor injeta o Espírito deles dentro. E colocando o Espírito do Senhor dentro daquele povo, aqueles ossos que estavam sequíssimos sobre o vale passa a se tornar grande e numeroso, porque o Espírito do Senhor havia entrado sobre eles. Porque aquilo que era numeroso, sequíssimo, sem valor, passa a ter valor, porque o Espírito do Senhor, ele faz isso com você. Ele te traz valor, ele te traz identidade e te traz uma nova experiência de vida. É o que o Espírito do Senhor faz comigo e com você. Talvez no seu passado você era como um desses ossos. Ninguém te dava valor, ninguém via nada em você. Mas a partir do momento que o Espírito do Senhor entra sobre a sua vida, te põe de pé, te faz forte e te faz um espelho do Senhor, ai irmão, o teu cenário passa a mudar. E aqueles que te viam como nada hoje vão te ver como o quê? Como um filho do Senhor, aleluia. Porque o Senhor, ele tem prazer. Ele tem prazer em pessoas que olham para pessoas lá fora e passam a ter uma outra visão. Porque alguém olhou para mim e para você. Talvez um profeta olhou para você passando lá fora e diz: aquele homem futuramente será um homem do Senhor. Talvez alguém que não era profeta e determinou: aquela mulher será uma mulher do Senhor. E assim foi feito, porque olhou não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Porque muitos casais lá fora se encontram em decadência, filhos rebeldes se encontram em rebeldia, pessoas no parto se encontram à beira da morte, e o Senhor não quer nada ali de mim e de você, em que olhe para essas pessoas com olhares espirituais. É um olhar espiritual que o Senhor quer de mim e de você. Profetiza dentro desse vale, profetiza dentro da vida dessas pessoas, porque ninguém vê nada, mas o Senhor vê em você, e o que custa você ver sobre essas pessoas? Porque a palavra do Senhor vai dizer que havia um homem na porta do templo. Ele está lá por muito tempo pedindo esmola, e chega Pedro, cheio da unção e da presença do Senhor, e diz para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. E chegando dentro do templo, quem estava lá? O mesmo homem. Porque alguém olhou para aquele homem que estava caído e disse: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o Espírito do Senhor começa a entrar sobre aquele homem, e no passado tempo ele estava dentro da casa do Senhor, porque alguém não olhou para aquele homem com um olhar carnal, mas com um olhar espiritual. É o que o Senhor requer de nós, que possamos olhar para essas pessoas com um olhar espiritual, que possamos olhar para essa pessoa não pelo que ela vive no seu presente, mas pelo que o Senhor pode fazer no seu futuro. Porque Paulo hoje ele era perseguidor, mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, ele passou a ser um ministrador da palavra do Senhor. E é dessa forma que o Senhor trabalha sobre a vida de algumas pessoas. Talvez hoje ela não tenha importância, talvez hoje ela não tenha valor, mas que o Senhor quer de mim e de você é que possamos olhar para eles com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Porque o Senhor nos amou, irmão. O Senhor me amou e te amou, e através disso Ele fez um sacrifício na cruz, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite, louvando, glorificando e exaltando o nome dEle. Porque através de um sacrifício único e eterno, nós estamos aqui. E assim como nós se encontramos aqui, pessoas lá fora que têm o desejo, mas não têm força, precisa da nossa ajuda.
E nós somos essas pessoas que fomos levantados para ajudar essas pessoas que se encontram lá fora. Assim como Pedro fez, eu não tenho prata nem ouro, mas o que está sobre mim, vem estar sobre você. E aquele que se encontra caído, vai passar a levantar, irmão. Porque esse é o poder do Espírito Santo. Ele te dá sustância, ele te fortalece, ele te leva ao caminho, irmão. O caminho na qual nós já estamos pela graça do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz: ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Porque o caminho é um só, irmão. A palavra do Senhor diz que há dois caminhos, há duas portas, a estreita e a larga. Por isso que ele se refere no caminho, não no caminho. Porque o caminho do Senhor ele é apenas um. Enquanto o Senhor vai na minha e na tua frente, te guiando e me guiando, irmão, pode o inferno se levantar, pode o inimigo se levantar, mas a palavra do Senhor diz: e prevalecerão. Vão até tentar contra mim e contra você, mas não irão prevalecer, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre mim e sobre você. Vão até tentar, mas não vão prevalecer, porque a igreja do Senhor ela se encontra sobre a rocha. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela casa até tentaram, até investiram, mas não prevaleceram. Porque o segredo é estar sobre a rocha. O segredo é estar firmado no Senhor. Porque vão te caluniar, irmão, isso é certo. Vão tentar contra mim a tua vida, isso é certo. Mas o salmista Davi tinha certeza de uma coisa. O salmista Davi tinha certeza de uma coisa: vão até tentar contra mim, vão até tentar me parar, mas eu olharei para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Então, quando você tem noção de quem fez os céus e a terra, quando você tem noção de que tem um Deus que te guarda, que tem um Pai que preserva e zela pela sua vida, irmão, o cenário ele passa a mudar. O cenário ele já não é mais o mesmo do seu passado, mas ele é o novo do seu presente. Porque o Senhor está sobre mim e sobre você. Então que possamos olhar para esse vale, que possamos olhar para essa geração com um olhar que alguém lá atrás nos olhou, um olhar de vida e não de morte. Porque o Senhor tem muita vida para dar. O Senhor tem muita vida para restituir, muita vida para restaurar. O Senhor tem muitas vidas para colocar ainda dentro dessa igreja. Talvez você olhe para algumas cadeiras e vê elas vazias. Outro culto você vê todas elas cheias. Mas o que o Senhor tem sobre a Amapá é muito maior do que Ele já tem feito. O Senhor quer trazer, sabe, muitos jovens dessa rua para dentro dessa igreja. Mas é necessário que algumas pessoas venham olhar para esse vale com um olhar espiritual, um olhar de vida, um olhar de um espírito que vivifica. E vivificar é tornar a ter vida, irmão. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer tornar a ter vida sobre a vida de algumas pessoas que se encontram mortas. Mas você vai dizer: ah, mas está morto como se está andando? Há uma igreja no livro de Apocalipse que parecia estar viva, mas estava morta. Porque estava até de pé, mas nela não havia espírito. E o que está sobre você é o que o Senhor quer levar a outras pessoas. O Espírito que traz vida, o Espírito que levanta, o Espírito que renova, o Espírito que muda história, o Espírito, sabe, que muda tudo aquilo que você já viveu, porque a oportunidade ela é uma, e aquilo que se fez velho passa a se tornar novo em Cristo Jesus. Então, através do Senhor, através de você, o Senhor quer trazer vidas. Através de você, o Senhor quer que você, sabe, saia por esse mundo afora, trazendo vida, semeando a semente, ministrando a palavra do Senhor, irmão. Talvez você fale: como que eu vou sair ministrando a palavra do Senhor? A palavra do Senhor ela não é só ministrada no seu falar, mas no seu modo de falar, no seu modo de se vestir, no seu modo de andar. Você vai passar ali e vai dizer: aquela pessoa ali é crente. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele testifica e confirma quem está sobre você. Porque sobre esse seu rostinho lindo há um brilho. Qual brilho? Do Espírito Santo. E o que o Senhor quer é que esse brilho que está em você esteja sobre eles. Então o profeta
profeta Ezequiel, ele profetiza dentro daquele vale. O profeta Ezequiel, ele deixa o olhar carnal de lado e passa a olhar com os olhos espirituais. E segundo a palavra do Senhor, aqueles ossos tornam a ter vida. E aquilo que estava sobre o vale se torna grande e numeroso, porque o Espírito do Senhor tomou posse sobre a vida deles. E o Senhor quer tomar posse sobre a vida daquelas pessoas que se encontram lá fora. Talvez eu fique o tempo inteiro falando isso, mas é o que o Senhor quer, tornar vida aqueles que se encontram mortos. Porque eu e você, pela misericórdia, já nos encontramos vivos em Cristo Jesus, mas há pessoas lá fora que necessitam da presença do Senhor. Então que possamos sair afora, igreja. Que possamos sair afora para sair ministrando a palavra do Senhor. Que possamos sair afora para trazer vida àquilo que se encontra morto. Que possamos sair afora para fazer a vontade do Senhor. Porque o que o Senhor derramou sobre mim e você aqui nessa noite não é somente para ficar sobre vós, mas para fluir através de vocês. Que flua no seu trabalho, que flua no seu curso, que flua na sua faculdade, mas que torne a ter vida aquilo que se encontra morto. Que pessoas viram na minha e na tua direção dizendo: como que eu faço para ter essa presença em minha vida? Porque Ele é tão sublime, Ele é glorioso. A sua presença, ela vale mais do que ouro. Muitos querem ter, mas não tem força. E você, a mulher e o homem de Deus é o que vão trazer experiência e esperança para que eles possam estar aqui na presença do Senhor. Porque eles sabem que para ter a presença, irmão, tem que ter renúncia. Para ter a presença tem que haver uma luta. Mas como Ele olha para você e vê que há em você e você suporta, eles também vão suportar. Porque se Deus mudou a vida de vocês, também pode mudar a vida deles. Então que possamos ter esse olhar. O olhar de Ezequiel, ele foi levado em espírito, e em espírito ele profetiza. E a Bíblia vai dizer que soprou-se um vento dos quatro cantos e pôs-se de pé aquele exército. Um exército morto, meu Deus. Um exército sem esperança. Um exército sem vida. O Espírito Santo do Senhor repousou sobre eles, os vivificou e trouxe vida a eles. Talvez dentro da minha e da tua casa há uma pessoa morta espiritual, há uma pessoa que precisa da presença do Senhor, e através de mim e de você, como um profeta ou como alguém que determina sobre a vida deles, vai haver vida, irmão. Tem que haver vida. Porque o Senhor trabalha dessa forma, Ele levanta pessoas para levantar outras pessoas, não através de você, mas através do que está sobre você. Esse é o plano e o propósito do Senhor. O Senhor levanta Jeremias, Jeremias ministra para o povo ouve, mas volta às velhas práticas. O Senhor levanta Isaías, Isaías ministra para o povo e o povo volta às velhas práticas. Agora o Senhor levanta Ezequiel, leva Ezequiel dentro de um vale, mostra como se encontra Israel e o povo de Judá, e mostra para Ezequiel que aquele cenário, daquele presente, não era o que o Senhor iria fazer no futuro. Porque o que falta em mim e você é olhar no que o Senhor pode fazer no amanhã, não no que está acontecendo hoje. E eu sou prova disso, e a minha noiva também é prova disso. Porque a gente sabe, a gente tinha planos, a gente tinha desejos, e a gente olhando com nossos olhos carnais, a gente dizia: não vai dar certo, não vai dar tempo, não sei o que vai acontecer. Mas de uma hora para outra, olhando com os olhos espirituais, pegamos um na mão do outro e dizemos: nós vamos ser um exemplo de casais que não vai fazer pelo que elas têm, mas vai fazer pela mão do que o Senhor pode fazer. E eu disse para ela: fica tranquilo, talvez a gente não pode, a gente não vai, mas o Senhor já está fazendo. Mas o Senhor já está fazendo. E aquilo que nos olhos carnais não eram real, hoje já se faz presente. Hoje o Senhor já mudou todo o cenário, assim como a nossa profetisa diz. Talvez nos nossos olhos não vai acontecer, mas se você olhar com os olhos espirituais, vai acontecer. E no meio disso tudo, o nome do Senhor só tem sido glorificado. No meio disso tudo, o nome do Senhor só tem
tem sido engrandecido. Porque é assim que Ele faz. Ele quer que eu e você não olhe com os olhos carnais, mas passe a olhar com os olhos de fé espiritualmente. Que Ele trabalha. Pode ter certeza, Ele vai fazer. Se você tem em mente fazer uma faculdade, um curso, ou tem planos de fazer outras coisas, viagem, não olhe com seus olhos carnais, mas tenha certeza que se você olhar com os seus olhos espirituais, vai acontecer. Mas não tenha isso com o seu, sabe, com o seu sonho próprio, mas faça do seu sonho o propósito do Senhor. Que através dos seus planos pessoas venham ser alcançadas, pessoas venham ser transformadas, pessoas venham ser reformadas pela presença do Senhor. Então é isso que o Senhor requer de mim e de você. Foi para isso que o Senhor me tirou da minha casa, para fazer de mim um instrumento nessa noite, dizer para mim e para você: não olhe com o seu olhar carnal, mas olhe para essas pessoas aí fora com o seu olhar espiritual. No culto de quarta-feira, eu vim deixar treinar aqui, e eu passei aqui na porta, eu falei: Senhor, não é possível que a ponta é essa? Um baile na porta da igreja, um pagode no meio da igreja, como é que deve estar lá dentro? Aí quando eu entro dentro da igreja, tá a porta fechada, o som do mundo abafado e o Espírito Santo do Senhor trabalhando. Eu não entrei, já fui alcançado. A minha vontade era nem ir para onde eu tinha que ir, só que eu tinha um compromisso. Mas no momento que eu fiquei aqui, irmão, não foi muito tempo, foi 4 minutos. E grande foi a presença do Senhor. E aquilo que estava acontecendo lá fora não tinha domínio sobre aqui dentro, porque lá a escrava trabalha. Mas aqui dentro, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor dentro desse lugar, ele tem liberdade, irmão. E eu vi o povo adorando, sabe, o Senhor com toda intensidade, com todo o coração, e o Senhor presente no meio da igreja. Eu falei: Senhor, tu és maravilhoso. Está acontecendo até o que está acontecendo lá fora, mas o Senhor não deixa de trabalhar aqui dentro. E é isso que Ele quer fazer, irmão. Pode estar gente, sabe, parando, pode estar gente caindo, mas você está de pé, para que essas pessoas possam se tornar a se levantar, irmão. Só depende de mim e de você. Só depende de mim e de você dar liberdade para o Espírito Santo. Você vem no culto de domingo, vem no culto de quarta, busca, chora, adora, glorifica, mas seja usado pela presença do Senhor. Deixa Ele trabalhar dentro de você. Deixa as pessoas, sabe, que estão mortas tornar a ter vida, porque foi por um propósito que Ele te trouxe. E é para isso. Então deixa Ele trabalhar dentro de mim e de você. Deixa Ele trabalhar dentro de mim e de você. E que aconteça o propósito que Ele tem sobre nós. E que o nome do Senhor todo o tempo venha ser glorificado. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu me encontro muito alegre, porque ainda que eu venha ter uma vontade, futuramente talvez eu possa estar fazendo parte dessa igreja, fazendo parte dessa igreja. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu me senti, sabe, muito acolhido, eu senti muito abraçado. Todos os irmãos, sabe, me abraçaram, me chamaram de irmão. No outro dia já queriam me mandar mensagem. Eu falei: que é isso, Jesus? Eu já tenho um povo. E o Senhor querendo levantar um povo dentro de outro povo. Acho que toda a honra, toda a glória deve ser dada ao Senhor. Se for a vontade do Senhor ficar com os irmãos nesse lugar, vou me encontrar muito feliz, assim como eu já se encontro. Eu tenho certeza que assim como Deus, no primeiro dia que eu botei o pé dentro dessa igreja e fui bem recebido, eu sei que lá para frente eu também serei. E que o propósito do Senhor venha fluir através da minha vida sobre esse lugar. Porque sabemos que não é o lugar, mas sim o Senhor que fará sobre nós. Talvez o Senhor te use lá, talvez o Senhor te use cá, mas o propósito do Senhor sobre a minha e a tua vida, Ele não vai morrer. Entenda que não é o destino, não é o acaso, mas é o propósito do Senhor. Nada é por acaso, nada é em vão, mas tenha certeza que uma vida com Deus, tudo tem uma razão, e assim eu agradeço a minha vida.